palavra, no estudo dessa noite, que ele vai ser de grande valia para a nossa caminhada, para a nossa jornada. Será uma noite não só de aprendizado, mas de muita unção da parte de Deus para a nossa vida. Você vai receber o impacto desta palavra aí na sua casa, em o nome do Senhor Jesus. Hoje é o 12º dia da exposição aos Efésios, versículo por versículo. O tema hoje da exposição, ou do sermão, é Esperança em Cristo. Quero ler com os irmãos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 12, que diz assim o texto da palavra: com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro ou de antemão esperamos em Cristo. O plano infalível de Deus, que é salvar e convergir tudo em Cristo, isto é, estar sob o seu governo eterno no final de tudo, está sendo executado ao longo da história, pois a Bíblia diz que aquele que começou, ele não fez tudo de uma vez, ele começou e aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então, Deus que começou essa obra em nossa vida, do plano da salvação, ele começou e essa obra está sendo aperfeiçoada até culminar no ponto final, que é a glorificação. E Deus que está executando, ao longo da história esse plano, que afetuosamente nos incluiu nesse planejamento, como nós chamamos, nessa economia divina. Sendo assim, não há motivos de o homem se vangloriar de qualquer coisa que seja, porque tudo que somos, tudo que fazemos ou possuímos é uma dádiva divina, tá certo? Então, por isso que não há motivos para que o homem venha se gloriar. Tudo que ele é, tudo que ele possui ou tudo que ele faz, verdadeiramente o crédito nisso, a honra e a glória disso pertence ao nosso Deus, o Todo-Poderoso. Agora observe que o versículo 12, a parte A, diz assim: com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós vamos trabalhar esse ponto aqui, com o fim de sermos para louvor da sua glória. A palavra aqui com o fim pode ser para sermos. Essa palavra sermos aqui vem de ser e indica o estado de uma pessoa, tá certo? Está indicando um estado. Então vamos lá. A salvação pode acontecer em um momento. Então a salvação de um homem pode acontecer em apenas um momento. Um momento a salvação pode acontecer. Isso nós podemos ver no Evangelho de Lucas, capítulo 23, e o versículo 43, quando o ladrão que estava na cruz, sendo crucificado, ao lado de Cristo, ele se arrependeu dos seus pecados e falou para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou o que para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então veja que para Jesus salvar aquele homem, bastou apenas uma fração de segundos ali, minutos, aquele homem em poucas horas, ele ali, foi salvo, resultado de uma obra que Deus fez ali no ato, no momento, Deus fez e aquele homem foi salvo. Então a salvação, ela pode acontecer em um momento, mas a formação de um caráter pode levar uma vida toda. Eu vou repetir isso. Então, para salvar, em um momento pode acontecer, mas para formar um caráter, o caráter de Deus na vida de uma pessoa, isso muitas vezes pode levar uma vida toda para que isso venha acontecer. E para Deus, em primeiro lugar, o que mais importa é o caráter. Veja, o caráter é tão importante que fala da nossa transformação, o caráter de Deus em nós. Isso é um estado, Isso é tão importante que o que mais importa para Deus não é o que eu faço, mas sim o que eu sou. Vou repetir. Para Deus não importa, porque tem muitas pessoas que estão preocupadas em primeiro lugar, não que não seja importante, mas as pessoas se importam primeiro em fazer, ela fica preocupada com o volume de trabalho, entende? Volume daquilo que ela apresenta, daquilo que ela faz.
Mas para Deus, primeiro não está o que eu faço, no volume de trabalho que eu tenho. Mas para Deus o que primeiro importa é ser uma nova criatura, é ter o caráter de Deus sobre a minha vida. E nós podemos ver isso em Gênesis capítulo 4, versículo 4 e 5. A Bíblia vai dizer que Deus pediu, né, uma oferta para dois irmãos. A saber, oferta ali era sinônimo de culto, tá? E Deus ali pediu para que Caim e Abel viessem a trazer uma oferta. E a Bíblia diz assim, ó: e Deus, os dois levaram, né, uma oferta, que é o culto. E o texto diz assim: Deus atentou para Abel e para a sua oferta. Observe, atentou para Abel. Abel é pessoa, personalidade, isso fala do caráter. E para a sua oferta, oferta aquilo que eu faço. Então observe, agora para Caim diz assim: Deus rejeitou a Caim e rejeitou a sua oferta. Olha que coisa tremenda isso aqui. A palavra ali atentou, significa olhar para. Isto é, o que chama a atenção de Deus é o caráter, porque esse olhar para é algo que chama a atenção. Então, quer chamar a atenção de Deus, tem um caráter transformado. Então, presta atenção, o que chama a atenção de Deus é um caráter transformado, em primeiro plano. Deus não fica impressionado com aquilo que as pessoas fazem, em primeira instância, mas o que chama a atenção de Deus é um caráter transformado, tá certo? Então, antes de Deus receber o que eu faço, Ele quer ver o meu caráter, a transformação, o fruto. A Bíblia diz que o fruto do Espírito é. Então, o que transforma a minha vida é o caráter de Deus em mim, que é chamado do fruto do Espírito, tá certo? Então, é muito importante eu entender que antes de Deus estar preocupado com aquilo que eu estou fazendo em nome dEle, Ele está preocupado o que eu sou representando Ele. Meu Deus, eu vou falar de novo isso aqui porque é muito violento. Antes de Deus se preocupar o que eu faço em nome dEle, Deus está preocupado o que eu represento, a forma que eu represento Ele. Porque o que eu faço no nome dEle. Agora o que eu vivo, eu represento Ele. Agora olha só isso aqui. Aí você consegue entender porque em Mateus, né, capítulo 7, do 15 ao 23, Jesus fala: acautelai-vos acerca dos falsos profetas, né? Aí ele vai dizer o quê? Que uma árvore é conhecida pelo fruto, e ele diz, ó: nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o reino dos céus, porque muitos virão naquele dia e me dirão: eu fiz trabalho, ó, em teu nome. Então no nome do Senhor ele fez, expulsou demônio, curou enfermo, tal. Mas Jesus falou: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Pera lá. Então Jesus está dizendo: eu não reconheço quem não tem caráter. Alguém pode ser capacitado no poder do nome de Jesus para fazer algo, para empenhar algo, para realizar algo, tá certo? Alguém pode. Deus usou até uma mula. Deus usou uma mula, então Deus pode usar com o dom quem Ele quiser. Agora preste atenção, isso não significa que alguém que é usado por Deus é aprovado. Vou falar de novo. O fato de Deus usar alguém não significa que esse alguém está sendo aprovado. Por exemplo, Deus usou Nabucodonosor e ele foi aprovado? Não, Deus usou Nabucodonosor para castigar, foi a vara de correção para ajudar, mas Deus não aprovou a posição dele. Por exemplo, Deus usou Ciro para que o povo fosse levado para a sua pátria, mas isso não significa que Deus aprovou a conduta dele, a vida dele, o caráter dele. Então ser usado é uma coisa, agora ser aprovado é outra coisa. Percebi que tu pegastes esta, hein? Agora veja só isso aqui comigo. Pedro é o exemplo claro dessa verdade que eu estou dizendo. Quando você faz uma leitura de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1, olha como Pedro se apresenta. Ele fala assim, ó: Simão Pedro, servo chamado para apóstolo de Jesus Cristo. Então vamos lá. Simão Pedro, servo, apóstolo. Por que ele não chegou falando apóstolo? Porque apóstolo fala da minha capacidade. Apóstolo fala do dom, porque apóstolo é um dom, é uma capacidade de Deus. E por que ele não chega primeiro colocando o seu título, né?
Por que ele não chega colocando, ó, apóstolo Pedro tal? Por que ele fala primeiro Simão Pedro? Porque Simão, preste atenção nisso aqui, gente. Simão fala de quem ele era. E quem ele era? Um homem inconstante e medroso. Esse era o Simão. E Pedro é quem Deus fez, um homem firme, constante. Deus transformou o caráter de Pedro. Até você pode ver antes do Pentecoste, lembra? Ele negou o nome do Senhor, se amedrontou, foi covarde. Mas depois que ele foi capacitado com o poder do Espírito Santo, ele se levantou com toda a ousadia e sem medo de sofrer consequências alguma. Por quê? Porque Deus transformou o caráter dele. Veja que coisa linda. Então, Simão é quem ele era, Pedro é quem agora ele se tornou. Agora é um estado, ele está transformado. E agora servo? Servo fala do chamado. Esse é o chamado de todo cristão. Nós somos chamados para servir. Por isso, quem não vive para servir, não presta para viver. Vou falar de novo. Nós fomos chamados para servir. É por isso que quem não tem disposição para servir, não presta para viver. Porque esse é o nosso chamado, entende? Servir. E agora veja só, por último ele vai dizer, apóstolo, ele vai falar da sua capacitação. Então por que a última qualidade que Pedro coloca é o apostolado dele, que no caso é a capacitação, é o dom? Porque primeiro vale o caráter para Deus. Então ele coloca assim, ó, aqui está, eu sou Pedro, aquele que foi transformado, e eu tenho um chamado de Deus, né? Eu vivo para servir o Senhor, a igreja do Senhor, e eu tenho um dom, eu tenho um talento, qualquer, sou apóstolo do Senhor. Já pensou que coisa tremenda? Agora, se ele colocasse, primeiro, nessa visão aqui, se ele coloca apóstolo, tá certo? E depois ele coloca Pedro e servo, o que vai dar a entender? Que ele coloca o dom superior ao caráter. E para Deus mais vale o bom nome. Porque existem pessoas que podem se esconder atrás de um título, atrás de uma posição, tá certo? Os falsos profetas, eles usam de uma posição para se esconder aquilo que eles são de fato, de verdade, tá certo? Então por isso que ele não tem o que esconder, ele fala, eu era Simão, mas agora Deus me transformou, Cristo me transformou, sou Pedro, estou transformado, tenho chamado e estou cumprindo meu chamado em Cristo Jesus. Observe isso aqui comigo. Somente Jesus pode mudar o estado de uma pessoa. Presta atenção, o que é estado? Lembra do coxo? Que eu percebi que alguém não pegou o que significa estado, tá? Estado fala de ser, olha só. Atos capítulo 3, lembra o que a Bíblia diz? Que tem um homem que era coxo, presta atenção, ele era coxo, ele era um estado, não tinha o que fizesse para mudar isso, ele nasceu coxo, ele era paralisado, né, dos seus movimentos da perna. Então esse é um estado, ele era paralítico, entende? Ele não simplesmente se tornou paralítico, ele de fato era paralítico, ele já nasceu assim. Então isso é um estado. Por exemplo, uma pessoa é pobre, uma pessoa é rica, isso é um estado. Uma pessoa é magra, isso é um estado. Uma pessoa é fofinha, para não dizer gordo, né, irmão? Então isso fala do quê? Isso fala de um estado, entende? Agora veja só, aquele homem de Atos capítulo 3, ele era coxo, tá? E ele tinha, claro, problema de caráter, né? O menor problema dele era o problema físico, ele tinha o maior problema dele, era moral, ético e assim por diante, espiritual, tá? E agora veja, quando Pedro, ele vem até esse homem, Pedro ministra sobre ele, ó, eu não tenho prata e não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, ó, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Então, ou seja, ele saiu do estado de coxo e agora está no estado de alguém saudável que anda. Então somente Cristo pode mudar o estado do homem, somente Cristo pode mudar o caráter do homem, somente Cristo pode transformar a vida do ser humano. Só Jesus, irmão, só Jesus pode fazer essa transformação extraordinária, tremenda. Agora veja só isso aqui, que coisa linda. Então Cristo nos transforma. Algo que é muito importante no processo da transformação do caráter. Eu tenho que aprender algo que é muito importante
no processo, porque eu estou falando que o caráter não nasce da noite para o dia, caráter é processo. Eu falei que salvação acontece no ato, mas o caráter é um processo, tá certo? Não é da noite para o dia. Então veja que eu estou dando aqui para vocês agora um ponto que é muito importante, né, no processo de transformação do caráter do homem. Quando esse homem, ele recebeu o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, a presença de Jesus Cristo na vida dele, ele foi transformado. Só que agora em Atos 3:11 vai dizer assim, ó, e aquele ex-coxo, já não era mais coxo, né? Ele se apegou a Pedro e a João. Veja só, se apegou a Pedro e a João. Essa palavra se apegar ali significa agarrar. Então ele passou a conviver com Pedro e João. Veja, Pedro não teve o caráter transformado? Já falei que Pedro teve o caráter transformado, tá certo? E agora esse Pedro que teve o caráter transformado está sendo instrumento de Deus para transformar outro caráter. É por isso que a Bíblia diz que um ferro, ele afia outro ferro. Então Deus usa as próprias situações da vida e usa um homem para moldar o seu caráter. Olha que forte isso aqui. É por isso que ninguém conseguirá ter um caráter aprovado se não aprender a viver em comunhão. Tem gente que fala assim, ó, eu não vou no templo, eu não participo da comunhão na igreja, porque tem pessoa falsa. Você nunca vai aprender a ter caráter, porque como é que você vai desenvolver o seu caráter? Convivendo com pessoas problemáticas. Quando você passa a conviver com problemas de má índole, você passa, eu digo, a viver no trabalho, entende? Na escola, no dia a dia, você começa a desenvolver, Deus vai usando essa situação para que você aprenda, para que o caráter de Deus seja formado na sua vida. Como que você vai saber que você tem um fruto do Espírito se você não vencer as obras da carne? Então, alguém chega com ira, você chega com paz. Pegou aí? Então veja, é assim que Deus vai manifestando, tá certo? O fruto do Espírito em nossa vida, o caráter dele é assim que manifesta em nossas vidas. Agora observe isso aqui, irmão, que coisa tremenda. Então, esse coxo, ele passou a se apegar, começou a andar, caminhar, conviver com Pedro e João. Olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 13, versículo 20. Isso aqui é digno de nota, eu vou ler aqui com vocês, olha só. Quem anda com os sábios se tornará sábio, mas o companheiro dos insensatos ou dos tolos se tornará mau. Olha só que coisa tremenda isso aqui. Pega isso aqui e não esquece nunca mais. A palavra anda aí significa estilo de vida. Então, presta atenção, se você começa a ter o estilo de vida que um sábio tem, você vai se tornar também sábio. Porque aquilo que ele está manifestando, o exemplo de vida, o estilo de vida dele, vai contagiar você. Então é por isso que quem anda com o sábio vai se tornar sábio. Porque o sábio aqui ele está falando de alguém de boa conduta, alguém de caráter. Então se você caminhar com alguém de caráter, então isso vai acabar moldando você. Olha que coisa tremenda. Agora olha só o que o texto diz. Então, ó, anda com sábios e será estado, tá vendo? Então se você andar com alguém sábio, alguém de caráter, ou seja, você será, ou seja, aqui está falando de um estado, então você vai ter caráter, tá certo? Agora veja só, mas o companheiro, essa palavra aqui é muito forte, no original aí, essa palavra companheiro, queridos irmãos, significa pastorear, alimentar. Eu fiquei impressionado. Por que essa palavra, o que tem a ver essa palavra companheiro com apacentar, alimentar? É porque eu sou alimentado pelo exemplo. Qual que é o mistério do pastor? Qual que é o mistério do pastor? O pastor, ele não dá o exemplo? Ó, que Davi falou, guia-me pelas veredas da tua justiça. Então o pastor, ele dá o exemplo, ele vai seguindo o caminho na frente e a ovelha vai seguindo ele atrás. Ele vai na frente e a ovelha vai seguindo. Então a Bíblia está dizendo que se você caminha com uma pessoa tola, sem entendimento, se você caminha com uma pessoa sem caráter, o que vai acontecer? Você vai ser alimentado pelo exemplo dela. Ela é mal pagadora, você vai se transformar em mal pagador. Ela gosta de falar palavrão, de tanto que você ouve ela falar palavrão, você vai acabar escapando e vai soltar palavrão também. Ela tem costume entende? Ela tem costumes errados, que contrariam a palavra de Deus, a santidade.
E aí você convivendo com essa pessoa, você acabará, tá certo? Isso vai ser um exemplo, vai ser um alimento para a sua vida. E aí o texto diz o quê? Que o companheiro dos insensatos se tornará mal. Mal aqui está falando de mau caratismo. Então, o que eu aprendo com isso? Se eu caminhar com um tolo, vou acabar seguindo o seu exemplo, me alimentarei disso, sendo pastoreado, pelo exemplo. Isto mostra o poder que as companhias têm de moldar o caráter. Então preste atenção, nunca desfaça de ninguém. Vou repetir, nunca desfaça de ninguém. Cumprimente a todos, saúde a todos, mas agora para conviver com você, não pode ser todos. Espera lá, se eu sei que uma pessoa é mau caráter, ela não tem uma postura cristã, eu não posso fazer dessa pessoa ciclo de amizade. E alguém diz, como que eu vou evangelizar ela? Então, alto lá, pera lá, não confunda as coisas. Jesus, presta atenção, ele comia na casa dos publicanos e pecadores, mas presta atenção, ele não convivia com eles, ele ia para influenciá-los. Jesus convivia com seus discípulos, a quem estava moldando o caráter. Entende? Então tem pessoa, entende uma coisa, tem pessoa que usa de estultícia aí, para dizer, não, mas eu vou no meio deles para me evangelizar, e na verdade isso é uma grande mentira, tá certo? Então essas pessoas de má índole, má conduta, tá certo? De má caráter, essas pessoas não podem fazer parte do teu ciclo de vivência. Volto a repetir, você não deve fazer diferença de ninguém nesse sentido de desprezar a pessoa a ponto de você não saudá-la, não cumprimentá-la, não tem nada a ver. Eu estou falando de você ser seletivo nas suas companhias de amizade, de vida, tá certo? Então inclua no seu ciclo de vivência de amizade pessoas de fé, pessoas de oração, pessoas que falam das coisas de Deus, porque se você tiver no seu ciclo de amizade pessoas que só falam da vida alheia, aí o seu caráter vai ser moldado por isso, tá certo? Então as companhias é muito importante no processo da moldura do nosso caráter. Que coisa simplesmente fantástica isso, Agora o texto diz, para sermos, a fim de sermos, para louvor, vamos lá, para louvor. A palavra aqui louvor, que significa algo elogiável. Então quando eu falo, Deus, tu és santo, tu és poderoso, tu és glorioso, eu estou elogiando Deus, então isso é louvor, tá certo? Louvor vem daquilo que é de elogiar. Então quando eu falo Deus tremendo, Deus vivo, Deus maravilhoso, então eu estou louvando ao Senhor, tá certo? Porque eu estou fazendo algo elogiável. Agora presta atenção, quando somos transformados, o nosso louvor a Deus não será hipócrita, mas genuíno. Ou seja, nisso se dará o verdadeiro louvor. Eu vou repetir isso aqui, Quando nós temos um caráter transformado, o nosso louvor a Deus não será hipócrita, tá certo? Mas será um louvor autêntico, será um louvor genuíno. O que é um louvor verdadeiro à luz das Sagradas Escrituras? Veja só comigo, em Hebreus capítulo 13, versículo 15, a Bíblia diz assim, sempre ofereçamos a Deus, através de Jesus Cristo, ou seja, morte e ressurreição, eu sou justificado em Cristo, e ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor, olha lá, sacrifício de louvor, que é o fruto dos nossos lábios que confessam o seu nome. Então, fruto dos nossos lábios que confessam o teu nome. Então, como que funciona isso, pastor? Fruto dos nossos lábios que confessam o seu nome. Então, Cristo me transformou, Cristo te transformou, Cristo transformou o nosso caráter. E agora, o que eu falo é resultado dessa transformação interior, tá certo? E se eu falo, presta atenção, se eu falo coisas boas, mas o meu interior não testifica, esse louvor é ilegítimo. Eu vou dizer, porque tem pessoas que ele fala de coisas boas, ele vem aqui, louva a Deus, diz que Deus é santo, diz que Deus é bondoso, tá certo, então ele está louvando, só que aqui dentro, estou dando um exemplo, ele fala de Deus, fala das coisas de Deus, tá certo, mas na sua vida íntima, porque o caráter muitas vezes é revelado quando ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Então, preste atenção nisso aqui. O verdadeiro louvor, eu estou sentindo a glória de Deus aqui, irmão.
O verdadeiro louvor é que quando aquilo que eu falo testifica no meu coração, testifica no meu íntimo. Porque se eu falo alguma coisa, mas há uma acusação em mim, peraí, você está falando algo, mas a sua consciência está te acusando. Ah, mas você não vive isso do que você está falando, então isso não está legitimado um verdadeiro louvor. Veja só isso aqui comigo para você entender. Eu quero ler esse texto em Jeremias capítulo 9, versículo 8. Isso aqui é muito forte, gente. Eu vou ler esse texto, acompanhe comigo, olha só. Uma flecha mortífera é a língua deles, fala engano. Com a sua boca fala cada um de paz. Olha lá, com a boca está falando, é paz, é paz. Ó, você é meu amigo, você é uma pessoa legal, você é uma pessoa boa. Então está falando de paz, ó, com o seu companheiro. Mas no seu interior, arma-lhe ciladas. Então está falando, não, estou contigo, estamos junto. Então está falando do quê? Está falando de paz. Só que no coração dele não está testificando, ele está falando, não, estamos juntos. Ele está falando, estou junto coisa nenhuma. Está entendendo? Isso não pode ser um louvor, porque ele está falando uma coisa, mas o coração testifica outra. Então isso está falando o quê? De uma hipocrisia. Porque ele fala uma coisa, mas vive outra, interiormente falando. E essa palavra cilada, gente do céu, significa traição, desonestidade, armadilha. Porque ele está falando de paz, mas está tramando algo de errado para a vida da pessoa. Está falando para ela, não, nós estamos em paz, está tudo certo. Mas por trás está falando outras coisas. Está tramando coisas contra aquela pessoa. Sabe aquela pessoa que começa a puxar uma conversa para puxar algo da vida da pessoa e usar isso contra a pessoa? Isso é traição, isso é desonestidade, isso é uma armadilha, isso é uma arma do inimigo, tá certo? E da pessoa que não tem caráter. Agora vamos ver esse mistério aqui, ó. Exemplos, eu vou dar aqui 2 exemplos de pessoas que não tinham caráter. Herodes e Judas. Vamos ver isso aqui? Primeiro, Herodes. Herodes era o rei de Judá, tá? Na época em que Cristo nasceu. Quando Jesus nasceu, alguém falou, é nascido o rei dos judeus, o Messias. Herodes, quando ficou sabendo nisso, aquele homem era um tirano. Ele tinha sede por poder. E ele pensava, como todo o povo judeu, que Jesus iria vir num reino terreno. Ia tomar o reino de Judá ali, terreno. Só que o reino de Cristo, a priori, é um reino espiritual. Jesus veio reinar no homem, reinar no coração do homem. Depois ele vai reinar no reino milenar, literalmente na terra, e depois eternamente, tá certo? Essas 3 fases do reino de Deus. Agora escuta isso aqui. Quando Herodes ficou sabendo que ele era apegado à posição, quando ele ficou sabendo que o rei, o Messias, nasceu, ele falou, pera lá, então ele é uma ameaça para a minha posição. Aí o que ele fez? Ele ficou sabendo que Jesus tinha nascido e começou a perguntar. Aí tinha os magos lá do Oriente que sabiam que Jesus tinha ressuscitado, ou que Jesus tinha nascido, que Jesus tinha nascido. Aí o que aconteceu? Herodes chegou e falou assim, ó, eu fiquei sabendo aí que o Cristo, o Messias, o rei dos judeus, nasceu, ó, quando vocês encontrar ele, fala para mim onde ele está, porque eu quero ir até ele e adorá-lo. Olha só, então Herodes está dizendo o quê? Está falando para os magos que gostam de Jesus, porque os magos amam Jesus. Então a pessoa de mau caráter é isso, ela sabe que aquela pessoa ama aquela outra pessoa. Então, para aquela pessoa que ama, ela não vai falar mal, porque sabe que ela vai receber uma palavra contra. Então, para aquela pessoa ela fala, não, ele é de bem mesmo, ele é homem de Deus, ela é mulher de Deus. Porque sabe que se Herodes fala mal de Jesus para os magos iam descer a lenha nele, ia defender Jesus. Então, Herodes é isso, ele pega e fala o quê? Fala bem de Jesus. Não, eu quero procurar ele porque eu quero adorar ele. Mas o texto em seguida vai dizer, ele procurava matá-lo. Então é assim uma pessoa que não oferece o verdadeiro louvor para Deus. Uma coisa ele fala com os seus lábios, mas o coração está tramando outra coisa. O exemplo de Judas agora, vamos lá. Isso aqui é violento demais. Isso aqui você só ouve na quinta da palavra, filho. Olha só isso aqui. João, capítulo 12, lembra de Judas? A mulher, a Maria, ofereceu um unguento perfumado, que era quase o salário de um ano, de um trabalhador.
E ali Judas pegou e falou assim: nossa, mas para que tanto desperdício? Porque ela derramou em Cristo, né, aquele perfume caríssimo. E Judas falou: para que tanto desperdício? Só que João diz no versículo 5, ele não falou isso pelo cuidado que tivesse dos pobres, porque ele falou, não poderia ter vendido e dar para os pobres? Só que o texto diz, ele só falou isso porque era ladrão e tinha a bolsa na sua mão. Então presta atenção, a boca dele falou o quê? Esse recurso seria para ajudar os pobres. Só que no coração, o que ele queria? Ele estava de olho no dinheiro. Então veja, isso aqui fala para mim muita coisa. E o que isso significa? Presta atenção. Existem pessoas que estão falando uma coisa, mas estão vivendo outra coisa do que estão falando. Estão falando, Deus, eu te louvarei indiferente da situação. Chegou a situação difícil, para de servir a Deus. Então, a sua boca não testifica com o seu coração. Tem pessoa que diz assim, né? Servirei ao Senhor Deus, e assim por diante. Ele começa a falar um monte de coisa, declarar, ele começa a soltar os louvores ao Senhor, tá certo? Aí, qualquer situação, ele já muda tudo aquilo que ele estava falando. Então, isso não é um louvor legítimo. Aí você vê o que? Está escrito em Tiago 3, 9 e 10. Olha o que o Tiago diz: como pode você usar a tua boca para louvar a Deus e usar a mesma boca para amaldiçoar o teu irmão? Ele falou, como pode de uma mesma fonte jorrar duas águas? Aí entende alguém que não tem caráter? Presta atenção. Ele quando está no meio do povo, no meio das pessoas, ele fala bem da pessoa, mas quando dá as costas, desce a lenha. Fala, não, esse aqui é homem de Deus, essa aqui é isso aqui. Deu as costas, fala mal da vida de todo mundo. Isso aí se chama mau caratismo. E nisso não está o verdadeiro louvor, porque a pessoa pega e fala o quê? Fala, eu te louvo a Deus, tu és fiel, tu és tremendo, mas está falando mal da vida dos outros. Esse é um louvor que Deus não recebe. Por quê? Porque esse louvor é ilegítimo. Ela fala uma coisa, mas ela faz outra. Porque ela está falando de louvor, de coisas elogiáveis, mas o que ela está fazendo? Está falando mal de outras pessoas, está lutando contra outras pessoas, e esse louvor não é aceito diante de Deus. Porque o verdadeiro louvor vem de um caráter moldado. O verdadeiro louvor vem de um caráter transformado. Aleluia! Agora veja, para louvor da sua glória. Não engasga não, filho, agora deu glória, viu? Olha só. Para louvor da sua glória. A palavra glória aqui significa magnificência, dignidade. Então, a glória fala daquilo que Deus é. A glória fala daquilo que Deus é. E o que seria a glória? A glória é a somatória dos atributos de Deus, tá certo? A glória é a somatória dos atributos de Deus. Deus, ele é caráter. O caráter de Deus é santo, é justo, é verdadeiro e assim por diante. Então, a glória de Deus é a somatória de todos os atributos do Senhor. Ele é o Todo-Poderoso e assim por diante. Então essa é a glória, é a somatória de todos esses atributos divinos. Agora veja que coisa tremenda. Lázaro foi o alvo da glória de Deus e glorificou ao Senhor com sua vida. Em João capítulo 11, lembra que Lázaro ficou enfermo e veio a óbito? A Bíblia diz que ele foi sepultado, no caso estava morto. A Bíblia diz que já estava fedendo no estágio que ele estava, e o texto vai dizer que ele estava todo enrolado. Veja só, Lázaro estava sepultado, no caso estava morto, estava fedido e estava todo enrolado. Sabe o que é isso? Isso é o retrato da vida sem Cristo. Isso é o retrato da vida sem a glória de Deus. Eu estou falando que isso é a vida de cada ser humano sem Cristo. Sem Cristo, ele já está morto. Sem Cristo, ele está sem vida. Sem Cristo, ele está fedendo por causa do pecado. Sem Cristo, ele está todo enrolado. Você pode ver que a vida dele está toda embramada. Só que quando Cristo manifesta a glória, e quando Cristo manifestou a glória, lá ele falou para Marta e Maria: não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? Então o que é a glória de Deus? Dá vida para quem está morto, desenrolar quem está enrolado. Quem estava fedendo pelo pecado, agora tem o perfume de Cristo. Essa é a glória de Deus. E agora Lázaro foi tocado pela glória de Deus. Irmão, se tu não deres glória aí na tua casa, eu vou achar estranho aí, viu? Estou vendo que você está dando glória aí, tá certo? Veja só, a glória de Deus na vida de Lázaro começa a chamar a atenção. Presta atenção,
Lázaro foi tocado pela glória de Deus, ele foi ali, inflamado pela glória de Deus. Agora, esse homem que está cheio da glória de Deus, ele está chamando a atenção das outras pessoas. Veja que coisa tremenda isso aqui, irmão. João capítulo 12, versículo 9, depois que Lázaro ressuscitou, as irmãs fizeram um banquete, uma ceia para Jesus. E naquele banquete, a Bíblia diz que começou a aparecer um monte de gente que ouviu falar da glória de Deus, da glória de Cristo sobre a vida de Lázaro. Olha que diz o texto aqui, 12:9. E muita gente dos judeus soube que ele estava ali, Jesus, E foram não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitou dos mortos. Então presta atenção, as pessoas vinham a Jesus, mas não só até Jesus, as pessoas vinham até Lázaro. O que é isso, irmão? Jesus fez de Lázaro uma estrela. É isso aí que o texto está dizendo, porque ele estava apagado. Agora Jesus deu um brilho nele, Jesus deu uma ilustrada nele. Só que preste atenção, para que serve essa glória que Deus derrama na nossa vida? Porque você sabia que tem pessoas que nunca chegarão a Cristo se primeiro não vê a glória de Deus que está na sua vida? Pelo amor de Deus, eu vou falar isso de novo. Existem pessoas que nunca chegarão a Cristo sem primeiro antes ver a glória dele na sua vida. Lázaro, presta atenção, as pessoas estão querendo chegar até Cristo, mas presta atenção, Lázaro agora se tornou o quê? Uma estrela. E por que eu estou dizendo essa palavra estrela? Irmão, a Bíblia diz que nós somos astros nesse mundo, que tem o sentido de iluminar, resplandecer a glória de Deus em nós. Observe isso aqui em Mateus capítulo 2, versículo de número 9 a 11. Quem que levou os magos até Jesus para que os magos adorassem Jesus? A Bíblia diz, apareceu uma estrela, e aquela estrela foi adiante, guiando os magos. Presta atenção, a estrela só serviu para iluminar o caminho e levar os magos até Jesus. Só que presta atenção, depois que a estrela levou os magos até Jesus, não fala mais nada da estrela. A única coisa que diz assim, que os magos se alegraram com a estrela. Por quê? Irmão, a gente se alegra em ver Deus usando as pessoas. Eu me alegro em ver Deus usar os moços aqui do louvor. Eu me alegro em ver aqui os obreiros que Deus está levantando na palavra. Eu me alegro em ver Deus bradando, restaurando família. Eu me alegro nisso. Isso é uma alegria muito grande. Mas presta atenção, a estrela foi lá e apontou, está aí, Cristo está aí. Aí sabe o que aconteceu? O texto não fala mais nada da estrela. A Bíblia diz que os magos entraram onde Jesus estava e adoraram Ele, se prostraram, abriram os seus tesouros e adoraram a Ele. Então qual é a função da estrela? Somente indicar, aqui está o Cristo. Então o que é isso? Deus manifesta a glória na minha vida, Deus manifesta a glória em sua vida, porque nós estávamos perdidos, nós não tínhamos caráter, tínhamos uma vida hipócrita e mentirosa, nós estávamos mortos, sepultados em nossos pecados, mas veio Cristo, resplandeceu a glória sobre nós, transformou o nosso caráter, e agora nós oferecemos um louvor legítimo ao Deus Todo-Poderoso. E alguém agora olha para a nossa vida e fala: olha como Deus fez, olha o que Deus fez, olha o que Deus transformou. Aí você pega e diz: não sou eu, isso não é por minha conta, foi Deus que me transformou. E aí agora veja que coisa tremenda. A glória de Deus em nós é para nós levarmos outros a glorificar a Deus. Eu vou repetir isso. A glória que Deus manifesta em nós é para que outros cheguem a ser impactados com a glória de Deus. Então Deus manifesta a sua glória em nós. O que nós fazemos? Damos glória para Deus. Então levamos as pessoas a reconhecer que aquilo que nós estamos vivendo, a vida que nós temos, não é nossa, é resultado da glória de Deus, do caráter de Deus em nós. Que violento isso, pelo amor de Deus, irmão. Eu me emociono com uma palavra dessa, porque é muito violento isso aqui, gente. Isso aqui é muito sério. Agora veja só, vamos lá para o clímax aqui da mensagem. Aí o apóstolo Paulo diz, vou repetir o versículo: com o fim de sermos para louvor da sua glória, já expliquei isso, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Escute isso aqui. Esse nós primeiro aqui, alguns estudiosos acreditam que Paulo está falando dos judeus que creram em Jesus em sua primeira vinda.
em relação aos judeus que na maioria crerão apenas na segunda vinda. Você sabe que a maioria dos judeus não aceitaram Jesus como Messias, tá? Só um pouco povo, se comparado a toda a nação, né, dos judeus, o povo de Israel, apenas alguns, que alguns estudiosos falam que é o remanescente. São alguns, porque a igreja começou com os judeus. Os quase 120 era formado só de judeus, tá bom? Que aceitaram Jesus como seu Messias. Mas a maioria do povo de Israel não aceitou Jesus como Messias. Então alguns estudiosos dizem que nós primeiro, alguns falam que Paulo queria dizer o quê? Que nós judeus, né, primeiro cremos em Cristo em relação àqueles que só vão crer em Cristo, tá certo? Quando ele voltar na segunda vinda, depois que ele arrebatar a igreja e ele for vir estabelecer o reino literal aqui na terra. E aí muitos vão crer, tá certo? Na grande tribulação, né, que na verdade vai ter ali uma grande salvação dos judeus na grande tribulação, tá? Então alguns acreditam que é isso, tá? Mas dentro desse contexto eu não creio assim. Eu acredito que Paulo está falando a todos os cristãos que não receberam plenamente a herança, esperam e confiam em Cristo, tá certo? Porque a Bíblia diz assim, ó: filhinhos, e agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não é manifesto que seremos. Mas nós temos essa esperança, né? Essa esperança nós temos, de que quando ele se manifestar, veremos ele, porque aí quando nós vamos ver ele, seremos como ele é, entende? Então essa é uma esperança. E você vê que nesse contexto que nós estamos trabalhando, Paulo está falando que nós somos herdeiros de Deus. Então presta atenção, o que ele está dizendo aqui? Nós primeiros os que cremos, tá certo? Ele está dizendo que, qual que é a intenção de Paulo? Dizer, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. A palavra aí, esperamos, significa esperar de antemão, e no original significa isso aqui, ó, ter esperança antes de confirmação, confirmar antes. Então eu entendo que esse esperar em Cristo é o quê? Eu não recebi ainda, hoje, eu não recebi a minha herança total. Eu não recebi a minha herança da vida eterna, porque eu não estou lá na eternidade, eu não recebi essa herança ainda. Só que o que é isso? Eu recebi uma parcela, tá certo? Eu recebi já uma parte desta herança, tá certo? Eu já recebi através do Espírito Santo, eu já recebi uma parte dessa herança. Então, pelo fato de eu receber essa parte da herança, eu tenho certeza, eu espero, tá certo? Antes do reino de Cristo ser estabelecido no reino milenar, e antes de ele reinar eternamente sobre nós, ou seja, eu já espero nele, eu confio nele, ou seja, antes de acontecer, antes que ele manifeste o seu reino, eu já creio, eu já espero. Então esse é o sentido de que Paulo está falando. Paulo está falando dos crentes que têm essa esperança em Deus, dentro desse mundo conturbado, dentro desta vida conturbada, ele está querendo dizer o quê? Eu espero em Cristo. E é importante que você tome nota disso, que em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3, a Bíblia diz assim: agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, mas dessas três a maior é o amor. Então três coisas são que permanecem: a fé, a esperança e o amor. Por que o amor é maior que a fé e que a esperança? Porque a fé e a esperança se cumprem no céu, porque lá no céu não vai ter mais fé e nem esperança. Você sabe que lá no céu não vai ter nem fé nem esperança. Por que, pastor, que no céu não vai ter nem fé nem esperança? Porque vai se cumprir tudo lá, tá certo? Lá no céu eu não vou viver mais por vista, por promessa. Lá eu já vou estar em evidência da promessa. Eu não vou precisar mais crer na promessa, lá eu já vou estar vivendo, tá certo? E por que esperança? Porque lá eu não vou ter que esperar mais nada, lá já estarei vivendo. Só que por que o amor é maior do que a fé e a esperança? Porque o amor nunca acabará. A fé e a esperança acabará, porque lá no céu ninguém vai precisar de fé, porque você vai ver por vista, você vai ver Deus. Então, escute isso. O amor é maior do que a fé e a esperança, porque o amor, ele vai estar sendo manifesto por toda a eternidade. Porque João disse, Deus é amor. Então nós provaremos do amor de Deus por toda a eternidade. E também, além dele manifestar esse amor em nós, nós viveremos um relacionamento de amor. Entre os seus filhos viverão um relacionamento de amor lá na eternidade. Então o amor é infindável,
Glória a Deus. É por isso que a Bíblia diz que o amor nunca falha, tá bom? Então quem ama sempre vai vencer. Glória a Deus. É por isso que quem ele se aplica em algo na vida e coloca o coração, coloca amor, essa pessoa é uma pessoa vitoriosa. Aleluia. Então o que eu quero dizer com isso? Ô irmão, se Deus te chamou, cumpre o teu chamado com amor. Deus te chamou para pregar, pregue com amor. Deus te chamou para louvar, louve com amor. Deus te chamou para interceder, interceda com amor. Deus te chamou para ajudar, socorrer o necessitado, faça tudo isso com amor, porque quem faz com amor é bem sucedido. Quem faz com amor tem êxito em tudo aquilo que faz. Por que a obra da salvação não falhou? Porque é uma obra de amor. Deus amou o mundo de tal maneira, tá certo? Agora veja só, pega isso aqui comigo, aqui tem um mistério muito forte, tá certo? Veja só, então nós esperamos em Cristo. Diga aí comigo aí na sua casa, eu espero em Cristo. Repete isso, pode repetir comigo, eu espero em Cristo. Então esta é a nossa esperança. A nossa esperança é Cristo e a nossa esperança está em Cristo, porque Jesus, a nossa esperança não só está nele, mas a nossa esperança é Ele, entende? Porque você esperar algo de alguém é uma coisa, agora você esperar por alguém é uma conotação diferente. Então tanto eu espero nele, como espero Ele. Ah, que coisa tremenda. Agora veja isso aqui, pelo amor de Jesus Cristo. Olha o que está escrito em Romanos, dobre a tua atenção agora, Romanos 15:4, olha o que está escrito: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Pega isso aqui comigo. Então tudo foi escrito, presta atenção, tudo foi escrito para nosso ensino. Então a palavra de Deus foi escrita para quê? Para nosso ensino, e envolve o quê? Paciência e consolação. Vamos ver que mistério que é esse aqui? Para quê? Para manifestar, para que nós tenhamos esperança, para que nós esperamos em Deus, esperamos em Cristo, tá certo? Então pega isso aqui comigo, olha só, o cristão não deve ficar assustado com os acontecimentos na terra, visto que tudo já foi previsto pelo Senhor. Deus já não previu que ia ter a peste, Deus não falou que ia ter fome, o Senhor não falou que ia ter guerra, o Senhor já falou tudo. Irmão, tudo que está acontecendo nessa terra não é para nos deixar espantado, porque já está escrito. Por que você está espantado com tudo isso que está acontecendo se já está registrado na Bíblia? A Bíblia é o noticiário mais atual. Está aqui, ó, tudo que está acontecendo está escrito na Bíblia. A Bíblia está dizendo que tudo que aconteceu, tudo que Deus deixou registrado, é para o quê? Para nosso ensino. Para quê? Para gerar em nós duas coisas através da Escritura. Presta atenção, que coisa fantástica isso aqui. Deus quer o nosso crescimento espiritual através das Escrituras. Por que Deus já deixou tudo escrito? Para o nosso crescimento espiritual, para que nós venhamos desenvolver espiritualmente através da palavra. O crente, na verdade, não é pego de surpresa. Pastor, é verdade? Por que o crente não é pego de surpresa? A Bíblia diz: Deus não faz nada na terra sem antes falar aos seus profetas. Então Deus já deixou tudo registrado aqui. As coisas que acontecem no mundo, esta pandemia em si, não é uma surpresa para os crentes. Ninguém esperava que acontecesse agora, tal, ninguém espera isso. Mas isso não é uma surpresa em termos gerais para nós, porque já está escrito na palavra, tá certo? Agora a Bíblia diz o quê? Que essa palavra gera em nós um crescimento, as Escrituras geram em nós um crescimento, que resulta no quê? Na paciência. O que é paciência? Deus nos ensina a resistir no meio das tribulações. Então paciência aqui significa o quê? Ser perseverante nas tribulações. Então as tribulações não podem fazer você desistir. Por quê? Já está escrito. E as Escrituras trouxeram o que na minha vida? Paciência. O que é paciência? Resistência. Então pega essa palavra profética. Você não vai desistir no tempo da tribulação. Você não vai desanimar no tempo da tribulação, porque toda tribulação é passageira, toda tribulação é momentânea. Então já foi escrito, você desenvolveu espiritualmente, então resista. Resista em nome do Senhor Jesus, resista. E o que mais? Ele diz: para a nossa consolação.
A palavra aqui, consolação, meus irmãos, significa encorajamento. Encorajamento. Então, o que é isso? É encorajar a crer na esperança da glória de Deus. Então, as Escrituras Sagradas, ela nos encoraja ao quê? A esperar em Deus. Porque esperança vem de esperar. E o que nós estamos esperando? Um exemplo, você tem uma necessidade, está precisando de algo na sua vida. E o que você faz? Você não tem de onde tirar. O que você faz? Espera. Então isso é esperança. Você está esperando, está colocando sua esperança em quem? Aí é que está o detalhe. Tem gente que coloca a sua esperança em tudo quanto é coisa. Coloca esperança em homem, coloca a esperança em governo, coloca a esperança em tudo, mas não colocou a esperança em Deus. Então presta atenção, tudo já foi deixado aqui registrado para isso, para que você resista à tribulação e detalhe, para que você seja encorajado a esperar em Deus, porque em Deus tem livramento, em Deus tem vitória, em Deus quem espera em Deus, ou seja, a pessoa está enferma, mas o que ela vai esperar? Ela vai esperar do remédio, ela vai esperar do tratamento. Não estou dizendo que Deus não usa esses recursos para fazer a obra, porque Deus também, Ele é soberano, Ele faz do jeito que Ele quer. Ele cura pelo auxílio médico, Ele deixou a medicina para isso, mas Ele cura sem auxílio médico, porque Deus é Deus, sem precisar de ninguém, sem precisar de nada. Então Deus nos encoraja a esperar nele. Então espere a cura nele, espere a salvação nele, espere a libertação nele, espere as portas abertas nele, espere um dia de amanhã melhor nele. Tem gente que coloca a esperança em tudo. Alguém falou uma coisa, já colocou a esperança naquilo. Entende? Presta atenção, eu não estou menosprezando os meios que Deus usa aqui na terra. Eu estou batendo nisso aqui. Tem gente que até agora está colocando a esperança na vacina. Pare com isso. É claro que isso pode ser um instrumento que Deus vai usar e vai ser benéfico a todos, como tem se mostrado em algumas nações eficazmente. Mas você não pode colocar a tua esperança numa vacina, porque se você coloca a tua esperança na vacina, a vacina pode falhar. Mas eu te apresento alguém que nunca falhou. Eu te apresento alguém que nunca falhaste. O meu Deus, o teu Deus nunca falhou. Então a nossa esperança está nele. Agora veja isso aqui, gente. Isso aqui, se tu não der glórias aí na tua casa, isso aqui é para incendiar, hein? A internet agora, hein? Capítulo 15, ainda, versículo de número 13. Olha só o que diz o apóstolo Paulo. Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Vamos trabalhar isso aqui, ó. Primeiro, ora, o Deus de esperança. Diga forte comigo aí na sua casa. Diga forte, aí na sua casa você tem que dizer forte isso. Você que também vai ouvir pela rádio, diga forte isso comigo. O Deus de esperança. E eu repito, o Deus de esperança. A palavra aqui, esperança, significa nutrir a expectativa por algo, esperar por. Então o que é a esperança? É alguém que tem as suas expectativas, entendeu? Alimentadas. Você espera algo bom, algo melhor acontecer na sua vida. Você está na expectativa que essa pandemia acabe. Isso é uma esperança, tá certo? Você está na expectativa do quê? De que Jesus vai cumprir a promessa, que Ele breve voltará para buscar o seu povo. Tudo isso é uma esperança, tá certo? Agora escute só isso. Esperança, eu volto a repetir, é nutrir expectativa por algo, esperar por. Então o que é isso? Deus é a fonte de esperança, vida e salvação eterna. O Senhor nos mantém nutridos através do quê? Da palavra, da salvação, no caso da palavra, da presença, né? Da presença dele na vida dos salvos e através das suas promessas. E por isso nós não deixamos de esperar nele e por ele, tá certo? Então quem nutre a nossa esperança é Deus. Porque se Deus não nutrisse a nossa esperança, presta atenção, se Deus não nos nutrisse com a sua palavra, com a sua presença, com as suas promessas, nós estaríamos desnutridos. O que é alguém desnutrido? É alguém desfalecido. Agora, quando Deus me dá uma palavra como essa, eu estou sendo nutrido.
Deus está nutrindo a minha vida. O que é isso? Essa palavra está me trazendo o quê? Está me trazendo ânimo, expectativa. E eu estou naquela expectativa. A qualquer momento algo bom vai acontecer. A qualquer momento algo extraordinário vai acontecer. E por que eu estou tendo essa expectativa, mesmo diante das situações adversas? Porque Deus está nutrindo. Você está sendo nutrido pela palavra. Você está sendo nutrido pela presença. Lavade, eu quero é bagaia. Receba isso aí na tua vida. Deus está te nutrindo. Você, quem sabe que se sentia fraco diante dessa situação, mas Deus está te nutrindo pela sua palavra. A presença de Deus tem todos os nutrientes que nós precisamos para ter vida, para ter saúde e para estar na convicção de que o Senhor é o Todo-Poderoso. Agora veja isso aqui comigo, pelo amor de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo diz. No caso, ele diz que Deus é o Deus de esperança. Então é Deus que nos nutre, tá certo? Então ser nutrido por Deus resultará em ser cheio de 3 coisas, olha lá. Então quem é nutrido por Deus vai ser cheio de pelo menos 3 coisas. Olha o que Paulo diz: vos encha de todo gozo, paz em crença. Então vamos lá. A pessoa que é nutrida pela palavra, pela presença de Deus, pelas promessas de Deus sobre a sua vida, olha só que coisa extraordinária, olha só que coisa tremenda é isso aí. Toca aí nos botões aí de água aí. Oh meu Deus. Deu um enrosco aqui, mas a gente vai continuando assim mesmo até resolver. Agora veja só isso aqui comigo. Observe que 3 coisas acontecem. Três coisas aqui. Quando eu sou nutrido por Deus, eu sou cheio de 3 coisas. Está aqui, ó. Gozo, paz em crença. Gozo, paz em crença. Observe isso aqui comigo. Gozo significa transbordar de alegria. O que é a paz de Deus na minha vida? É aquela que excede todo entendimento. Alguém olha para você no meio de uma situação tão adversa e vê que você está em paz. Mas não é aquela paz irresponsável, sabe aquela paz de alguém que não está nem aí com a vida, não tem responsabilidade com ninguém, não tem responsabilidade com nada, ele não liga para nada? Não é essa paz, isso não é paz, isso é irresponsabilidade. A paz que Deus nos dá é aquela que excede todo entendimento. Eu tenho uma vida prudente, tá certo? Eu tenho uma vida responsável e eu estou em paz. Por que eu estou em paz? Porque Ele me encheu de gozo, Ele me nutriu. Através de Ele ter me nutrido, agora eu tenho gozo, estou transbordando de alegria. É só Deus que pode tirar a tristeza do coração do homem e fazer ele transbordar de alegria, dar essa paz, que é uma paz que ultrapassa o entendimento do homem. O homem não consegue entender a paz. A pessoa está vivendo dias difíceis, mas ela está em paz. Por quê? Porque ela sabe, Deus está gerando no coração dela: eu estou contigo, eu estou no controle de tudo, não temas. Então a pessoa fica em paz, e essa paz é inexplicável, ela excede todo entendimento. Filipenses 4:7. Agora veja só isso aqui. A Bíblia diz que essa paz, ela termina o quê? Ela é uma paz em crença, que é em fé. Em outras palavras, não é duvidoso, é convicção, é certeza. Então, quando Deus, Ele nutre a minha vida com a sua palavra, o Deus de esperança me nutre, eu me encho de gozo, eu estou cheio de expectativa. Por quê? Porque agora eu estou alegre, eu já não estou mais debaixo de tristeza. Recebe isso da tua vida, deixa Deus arrancar essa angústia, deixa Deus tirar essa depressão, deixa Deus tirar essa ansiedade, e agora Ele vai te fazer o que? Transbordar de alegria. É a alegria que vem de Deus, é o gozo que vem de Deus, é a paz que vem de Deus. E o que mais? Em fé. Você não está duvidoso, será que é isso mesmo? Será que é aquilo mesmo? Não! Você está na fé, você está na convicção, é uma certeza que Deus te deu. Você está na fé, você está convicto, a sua mente não está duvidosa. Não, você não está nessa guerra. Por quê? Porque você está convicto. Isso é o que Deus faz na vida dos seus. Agora observe aqui: Deus me enche de gozo, de paz em crença. Qual é a finalidade de Deus me encher de gozo, que é o transbordar da alegria, a paz que excede todo entendimento, em fé? Olha para quê? Está aqui, ó. Para que abundeis em esperança. Sabe quando é que eu vou abundar em esperança? Vamos lá. Sabe quando é que eu vou abundar em esperança? E antes de eu falar aqui,
A palavra aí abundar significa ter a mais, acima da medida, ter em excesso. Então o que significa isso? Quando eu sou alimentado pela palavra de Deus, quando eu sou alimentado pela presença de Deus, quando eu sou alimentado, quando Deus fala comigo, Deus faz as suas promessas na minha vida, então eu sou nutrido do quê? Dessa grande esperança, a esperança que Deus vai reinar sobre toda a terra, e é um governo justo, é um governo reto, de equidade. Eu tenho essa esperança que Cristo vai voltar, e não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, e agora Ele vai me alimentando, Ele vai me nutrindo com isso, e aí o que vai acontecendo? Que é nutrido assim, ele vai se enchendo de gozo, a alegria começa a vir no seu coração inexplicavelmente, ele vai sendo tomado de paz, ainda que o mundo está dizendo que está morrendo, ainda que o mundo está dizendo que está desfalecendo, ainda que o mundo está dizendo que está falindo, mas aquele crente está cheio de paz. Por que ele está cheio de paz? Porque ele sabe que Deus está cuidando de tudo, que Deus não vai deixar faltar na sua mesa, que Deus não vai deixar ele desfalecer, e ele está tão certo disso, porque ele está na fé. E agora o resultado de Deus encher ele de gozo, de paz, em fé, sabe o que vai acontecer? Ele vai transbordar de esperança. O que é isso? Deus vai te dar mais esperança do que você precisa. Você precisaria só uma medida de esperança para esperar Jesus, mas Deus vai te dar mais do que você precisa. Abra a tua boca aí na tua casa agora e começa a glorificar ao Deus do teu vivo, ao do Deus vivo. Abre a tua boca para adorar, abre a tua boca para exaltar o teu Deus, porque hoje é o dia que Deus vai te encher. O Deus de esperança, o Deus de esperança, Ele vai te encher de gozo, vai te encher de paz, vai te encher de fé, e isso vai fazer você transbordar. Saracala badaraça, elebater macante, elebaxande calabassúria. Ah, meu Deus eterno, e calabaxande erebegépia. Você vai sair deste culto hoje, aleluia, transbordando na esperança. Alguém vai te ver trabalhando diferente, alguém vai te ver fazendo as suas coisas diárias da vida diferente, e alguém vai olhar para você, e você transbordando de alegria, e você exalando paz para todo lado, e alguém vai chegar perto de você e vai querer grudar em você, porque você está cheio de fé na presença de Deus, e alguém vai olhar e vai notar, ele está transbordando de esperança, você vai transbordar em esperança. Esta é a noite que Deus preparou para fazer a sua igreja, para fazer o seu povo transbordar de esperança. Ah, meu Deus amado, e agora veja o que o apóstolo Paulo está dizendo. Meu Deus, eu estou tomado aqui, gente. Olha só o versículo 3 ainda, olha só o que ele disse. O apóstolo Paulo disse: o Deus de esperança te encha de gozo, te encha de paz em crença, para que transbordeis, ter em excesso esperança pela virtude do Espírito Santo. Qual é a virtude do Espírito Santo? Oh, o Espírito Santo é lindo, o Espírito Santo é maravilhoso. Sabe por quê? É o Espírito de Deus que testifica no meu interior, é o Espírito Santo que testifica em mim, é o Espírito Santo que grita no meu íntimo, que grita no meu espírito. O Espírito Santo fala: essa dor vai passar, essa luta vai passar, esse problema vai acabar, porque o Senhor está voltando. Você é um filho de Deus, e quem é nascido de Deus vence o mundo. Ah, meu Deus, e agora veja, é o Espírito Santo. Ele vai testificando, ele vai dizendo que aquilo que eu estou esperando não é fictício, aquilo que eu estou esperando não é mentira. Meu Deus,
Agora vamos para a conclusão desse rolo, esse mistério poderoso. Oh meu Deus, como que eu desejo as quintas-feiras, meu Deus. Olha isso aqui. Agora o texto vai dizer que a nossa esperança, ela está em Cristo. Então a nossa esperança está em Cristo. Preste atenção. O nome Cristo significa no original ungido. Ou seja, preste atenção, Jesus é chamado de o ungido. No original está assim. Em to Christos. Ou seja, em o Cristo. Em o Cristo. O Cristo. O artigo definido. Sabe o que isso significa? Jesus não é nenhum farsante. Ele é ungido, o verdadeiro Messias, o Filho de Deus. Agora vem a pergunta: quem que é ungido? Quem que é ungido? Presta atenção. Não é ungido aquele que toma posição para si. Todo aquele que toma uma posição para si, esse não tem a unção de Deus. Eu vou repetir. Todo aquele que toma para si uma posição, ele não é ungido. Então observe isso aqui comigo. Mas sim aquele que foi escolhido para aquela posição. Então eu vou repetir, quem que é ungido? Não é alguém que toma uma posição. Ele mesmo fala, eu sou digno dessa posição, e toma a posição. Todo aquele que toma uma posição, ele não é digno dessa posição. Ele não é ungido. Ungido, você sabe que é esfregar azeite, é alguém consagrado. Então todo aquele que toma posição para si não é ungido. Veja, por que Cristo é ungido? Está escrito em Filipenses 2, a partir do versículo 5, confira comigo, do versículo 5 ao 9, olha o que Paulo diz: irmãos, tenhamos os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não usurpar é tomar a força, então ele não usurpou ser como Deus, mas, olha lá, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, e achado em semelhança de homens, olha o que diz a Bíblia, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aí diz o versículo 9, e por isso Deus o exaltou. Então presta atenção, Jesus não usurpou nenhuma posição. Ele, em obediência ao Pai, o Pai falou, você é digno dessa posição. O Pai colocou ele na posição. Então pega isso aqui, todo aquele que auto se intitula algo, ele não é digno dessa posição. Todo aquele que quer assumir uma posição, estou falando diante de Deus, todo aquele que toma, aquele que trapaceia, puxa o tapete de alguém para subir uma posição, ele não é digno dessa posição, ele é um impostor, ele é um farsante. E a qualquer momento todo farsante vai cair, porque essa posição ele não pode segurar por muito tempo, porque ele não foi consagrado para ela. Agora todo ungido, ou seja, alguém que é consagrado ao Senhor, é o próprio Deus que coloca ele naquela posição. Então a pessoa chegou a tal lugar, por quê? Porque Deus colocou ele naquele lugar. Aquela pessoa, ela está naquela posição porque foi Deus que colocou ele naquela posição. Então o que é isso? Isso é dignidade, isso é ter dignidade. Agora entende por que a Bíblia diz que Jesus é chamado de fiel e verdadeiro? Apocalipse 19, 11, está escrito, e ele se chama fiel e verdadeiro. E agora veja só, o que eu quero que você entenda é que a nossa esperança está em Cristo, a nossa esperança está no ungido. Em outras palavras, a igreja não colocou a esperança em um farsante, em um infiel, em um mentiroso. E agora, olha só o que a Bíblia diz, presta atenção, a nossa esperança não está num mentiroso. Cristo não é um farsante, Cristo não é falso, Cristo é fiel, Cristo é verdadeiro. Agora veja, aonde você colocou a tua esperança? Quando você colocou em Cristo, aonde você colocou? Você colocou naquele que é fiel e verdadeiro. Agora é o resultado disso. Romanos 5,5, ó, a parte A. E a esperança não traz confusão. Olha só, a esperança não traz confusão.
A palavra confusão aqui significa desonrar, humilhar, e tem o sentido de coragem e vergonha, quando alguma esperança termina em desilusão. Mais ou menos assim que dá a entender no original. Sabe que alguém fala assim, ó, tal hora, ele marca com você e fala assim, ó, tal hora eu vou passar em tal lugar e te pego. Vamos supor, ele marcou 8 horas, fala 8 horas eu passo aí e te pego. Aí você está lá esperando a pessoa. Aí deu 8h01, 8h10, 8h20, 8h30, deu 9 horas, deu 10 horas, ele não apareceu. E aí o que é isso? Você vai ficar desonrado. Você vai ficar o quê? Humilhado. E aí o que vai acontecer com você? Você vai ficar envergonhado com essa situação e você vai ficar desiludido, porque você colocou a esperança, você estava esperando, esperança é o que se espera. Você esperou que a pessoa iria cumprir com a palavra que te deu. Então olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Cristo falou que vai voltar. Cristo falou que vai voltar para nos levar para a eternidade, para desfrutar de um reino eterno justo. Não é horrível quando nós estamos vendo tanta injustiça acontecendo no mundo, no nosso país? Não é revoltante? Mas isso vai acabar. Ele prometeu reinar em glória, Ele prometeu reinar em justiça. E agora o texto está dizendo que aquele que espera no Senhor, ou seja, quem espera em Cristo não é confundido. Se você colocou a esperança em Jesus, você não vai ser desonrado, não vai ser humilhado, não vai ser envergonhado, você não vai corar de vergonha como que alguém que disse assim, renunciei minha vida, renunciei o pecado, renunciei tudo para esperar Jesus e agora estou aqui a ver navios. Não, quem espera em Jesus nunca vai se arrepender. Quem está esperando em Jesus, honrando Jesus, guardando a sua vida para Cristo, honrando a Cristo, você nunca vai passar por essa vergonha, porque olha, chega a arrepiar tudo aqui. A esperança não traz confusão. Quem espera em Jesus não será envergonhado. Quem espera em Jesus não será desiludido, desonrado. Então encerra essa palavra dizendo: a nossa esperança não acabará em desastre, frustração e humilhação, pois Cristo prometeu voltar e estabelecer o seu reino, e nós estamos nessa expectativa. A qualquer momento Ele virá como prometeu, estabelecerá o seu reino de glória, e nós viveremos eternamente em sua presença. A nossa esperança está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém. Meu Deus, tem alguém ainda ou desaparecer aí da live?